Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 43? Vamos lá, olha só. Aula 43, objeto de conhecimento, resenha, tese, opinião e argumentos. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos continuar falando sobre resenha? Vamos lá, vamos estudar um pouco aí a estrutura, como funciona. Primeiramente, vamos conceituar. Vamos lá? Olha só. Então, temos aí resenha. O que é uma resenha? Uma resenha é um gênero textual que informa, olha só, interessante, que informa, aqui, ó, ele vai argumentar, tentando te convencer sobre um ponto de vista, vai indicar ali a opinião do autor, do resenhista, que vai resenhar uma obra, vai comentar uma obra, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um videogame, pode ser qualquer produto cultural, tá bom? Então, nela, além do resumo da obra, ele vai fazer um pequeno resumo dessa obra que ele vai resenhar. É feita também uma avaliação, ele vai avaliar a obra. São apontados alguns aspectos dessa obra aí. Aspectos positivos e também aspectos negativos a respeito dessa obra, ok? Muito bem. O que mais que nós podemos falar aqui sobre a resenha? A resenha, ela tem o objetivo de divulgação, né, de diferentes obras, livros, filmes, documentários, streamings, todo tipo de produto cultural, você vai encontrar muitas resenhas, né? Filmes, livros, shows musicais também. Quem gosta de shows musicais, né? As pessoas vão ao show e vão resenhar o show, dizer se é bom, se é ruim, né? Dar a opinião delas a respeito, tecer opiniões a respeito desses shows, dessas peças teatrais também, né? Séries de TV, quando vai iniciar uma série nova de TV, aí temos resenhas, eles vão apontar ali aspectos, desde a atuação dos atores até os figurinos, né? O roteiro. Então, há toda ali uma análise. Novelas, videogames e outros produtos, né? Em geral, são publicados em jornais, revistas, sites e blogs especializados. Então, são características da resenha, ok? Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre a estrutura, como se dá a resenha? Vamos lá. Então, olha só. As resenhas mostram um estilo crítico. Estilo crítico, esse gênero textual. Ele tem um estilo crítico, tem um estilo informativo, que caracteriza o gênero. No entanto, ele apresenta algumas variações. Então, o que nós temos que entender e compreender aí no gênero? Ele é um gênero crítico, né? Ele vai criticar, ver aspectos positivos, aspectos negativos, indicando ali um ponto em que o leitor, ao ler essa resenha, ele vai querer o produto, querer o produto ou não, né? A partir ali das apresentações, a partir ali dos pontos que o resenhista apresentou, aspectos positivos, aspectos negativos. Então, o leitor vai ler e vai pesar ali, seguindo aquelas informações, querendo assistir ou não, né? Às vezes, o resenhista ele pode não gostar do produto, e fazer uma resenha bem negativa a respeito do produto cultural. Mas o leitor vai lá, ele mesmo observa, vai lá ver o produto, gostou. Então, totalmente diferente ali da opinião do resenhista. Então, é importante, se você gosta do produto e está interessado, ler várias resenhas sobre esse produto cultural e toma a sua própria
a sua própria decisão de assistir ou não, né? Então as resenhas elas mostram aí esse estilo crítico e informativo, porque eles vão trazer informações a respeito desse produto, de um livro, de um filme, de uma peça de teatro, né, de séries novas. Então ele vai trazer essa característica. Então ele vai apresentar algumas variações ali no modo da abordagem do tema, né? Ele vai abordar o tema. Por que da abordagem? Porque vai depender muito do público. Depende muito do público que acompanha, por exemplo, uma abordagem de uma série que é voltada para o público adolescente, ele vai utilizar um modo de abordagem, uma outra maneira de abordagem, porque é um público adolescente, né? Já uma série adulta, ele já vai utilizar um outro tipo de linguagem, utilizar um outro tipo de abordagem, né? Os filmes de arte. Então eles vão trazer abordagens diferentes nesses textos, nessa resenha. Críticas e informações para cada público específico. Séries infantis vai utilizar um outro tipo de abordagem também, né? Na análise dessa obra aí e na construção dessa avaliação, além do grau do envolvimento do autor, né? Muitos autores eles são bem envolvidos ali com esse produto, com filme, por exemplo, né? Com videogames. Quem faz resenhas de videogames é muito envolvido ali nos jogos, conhece e tudo mais. Vai utilizar uma linguagem dos gamers também. Então, há toda uma abordagem diferente, né? Além desse grau ali do envolvimento do autor, há também essa linguagem, né, utilizada, essa linguagem empregada, ok? Então vamos agora falar um pouquinho mais aí sobre resenha crítica. Olha só, conceituar o que é uma resenha crítica. Muito bem, resenha crítica é um gênero que fornece o conhecimento prévio de uma obra. Então, ele vai apresentar essa obra, ele tem esse conhecimento, né? Ele já um livro, por exemplo, um filme, vamos analisar um filme. Então, geralmente, né, as grandes, vou falar assim dos filmes que são lançamentos, né? Eles chamam esses jornalistas e eles assistem os filmes antes do público e eles fazem uma resenha, né? Eles vão fazer essa resenha crítica, fazendo essa resenha a respeito, ele já tendo um conhecimento prévio do produto, né? Não tem como você fazer uma resenha de um produto cultural se você não assistiu, não é verdade? Não tem como você fazer uma resenha de um livro se você não leu o livro, ok? Então ele vai ter esse conhecimento prévio, ok? Vamos ainda abordando ainda esse conceito. Recentemente lançada ou por lançar, fazendo a intermediação. Aqui é o trabalho interessante do resenhista. É a intermediação entre a obra e o leitor, o interessado na obra, né? Trazendo essa abordagem informativa e também opinativa, porque a resenha é a opinião, né? Falei há pouco aqui, né, da opinião. Às vezes, o resenhista, ele tem uma opinião a respeito, ele tem uma opinião a respeito de um produto cultural. Não quer dizer que seja a mesma opinião sua, né? Ele pode gostar do produto e você pode não gostar. Você vai fazer uma análise nessa resenha e, a partir dali, dessas informações, você vai se interessar ou não para assistir aquele produto, ok? Vamos ver agora uma resenha de um filme. Olha só, vamos ver algumas características dessa estrutura, de como se dá essa informação. Vamos lá. Informação e opinião. Então temos aqui, ó, o nome do filme é Um Matrimônio à Americana. Então temos esse filme aqui, o nome do filme, Um Matrimônio à Americana. Aí temos o jornalista, o resenhista, né, que escreveu a resenha. Notem que ao escrever a resenha, ele vai apresentar algumas características. Primeiro, vai falar sobre os atores, né, falar aí a respeito desses atores, vai falar sobre o diretor, né,
sobre os trabalhos anteriores desse diretor, vai apresentar ali as características da obra desse diretor, do que ele fez anteriormente, e se segue a mesma linha esse produto que ele está lançando agora, no caso o filme. Então, ele vai apresentar informações a respeito desse diretor, que já tem trabalhos anteriores e segue uma linha, né? Aí ele vai fazer um paralelo. É igual ao trabalho anterior. Por quê? Porque quem é interessado em algum produto, num filme, por exemplo, de um certo diretor, ele já espera que ele siga aquele caminho, né? Aí você vai lá ler a resenha, aí ele diz, não, esse filme é totalmente diferente do que ele fazia anteriormente. Por isso ele vai apresentar as obras anteriores, o histórico desse diretor, no caso do filme. No caso de livros também vai apresentar ali as obras anteriores dos autores e o que apresenta nessa obra, na obra resenhada, no caso, na obra nova, no livro novo, né? Então vamos prosseguir lendo aí a nossa resenha do filme, olha só. Então ele prossegue aqui, ó. Vamos lá, ele faz um breve resumo a respeito da obra, aqui no caso do filme. Olha só como ele inicia aqui o processo. De um lado, um advogado especializado em divórcios, separações e acordos pré-nupciais. De outro, uma morena estonteante disposta a enriquecer depois de 2 ou 3 casamentos com milionários. Aí nós já temos o enredo aí do filme, né, que ele apresenta pra gente. Aí você já, se você é interessado no filme, no enredo, aí você, opa, eu gostei desse enredo, é interessante, né? Um advogado especializado em divórcios, separações e acordos pré-nupciais, de outro, uma morena disposta a enriquecer depois de 2 ou 3 casamentos com milionários otários aqui. Muito bem. Muito bem, olha só. Então aí você já imagina que nessa história aí, que esse advogado se encontrou com essa atriz, essa morena, em alguma desses divórcios dela aí, né? Então, vamos prosseguindo. Aí ele já faz ali a sinopse do filme, né? Do que se trata. Aí ele vai apresentar quem está trabalhando nesse filme, os atores. Isso é de interesse do leitor. Então ele vem aqui, ó, George Clooney e Catherine Zeta-Jones. Então temos aí o ator e a atriz principal do filme, né? Ele já apresenta também. Aí ele prossegue, ó. Esse é o embate proposto pelos irmãos Joel e Ethan Coen, em seu mais recente filme, o divertido O Amor Custa Caro. Aqui é o nome do filme, né? O nome daqui, o nome Matrimônio Americano é o nome do texto, tá? Então o nome do filme é O Amor Custa Caro, caso você queira assistir esse filme aí, ó. Aí vem o nome original americano. Muito bem. Aí ele vai apresentar, notem aqui que ele apresentou os diretores, ó. Os diretores são os irmãos Joel e Ethan Coen, conhecido como os irmãos Coen, né? Então, são esses diretores desse filme. Ele apresentou aí os atores, apresentou a sinopse do filme, apresentou agora o nome do filme, O Amor Custa Caro, em português, apresentou o diretor do filme. Agora ele vai fazer uma pequena apresentação a respeito dos trabalhos anteriores dos diretores. Olha só como ele prossegue aqui, ó. O cinema dos irmãos Coen, goste-se ou não, destaca-se da média produção americana, pelo olhar crítico a respeito dos usos e costumes americanos. Notem aí que ele já apresentou do que trata, né, geralmente, os filmes dos irmãos Coen. Ele critica os costumes, os usos dos costumes americanos. Então, ele vai trazer essa característica. Então, notem aí que ele já apresenta como se dá o cinema feito por estes diretores, os irmãos Coen. Aí ele vai prosseguindo, olha só. Fez esse breve relato, apresentando como se dá as obras dos irmãos Coen, e ele prossegue.
Com frequência, a dupla recorre ao humor negro. Então já sabemos que o trabalho dos irmãos Coen vai trazer humor negro nos filmes dele. Aí ele vai citar filmes antigos que têm essa característica do humor negro. Fargo e O Grande Lebowski. Ok? Muito bem. Fargo é legal. Fargo eu indico, hein? Muito bom esse filme. Olha só, então ele apresentou aí, com frequência a dupla recorre ao humor negro, Fargo e O Grande Lebowski, mas às vezes também apela à comédia escrachada. Então, vai trazendo mais informações a respeito do cinema dos irmãos Coen. Também trabalham comédia, ó, escrachada. Aí ele cita alguns dos filmes dele que tem essa pegada de comédia. Arizona Nunca Mais, E Aí Meu Irmão e o filme Cadê Você? Tudo em português. O Amor Custa Caro filia-se a este segundo time. Então ele já indica aqui que esse filme, O Amor Custa Caro, ele está aqui nessa prateleira de uma comédia escrachada. Então, aí você já se interessa ou não, né? Ah, não, eu gosto mais dos filmes com humor negro. Aí você já viu que não lhe interessa esse filme, né? Através dessa resenha, que ele está ali mais ligado à comédia escrachada, que indica ali alguns filmes como Arizona Nunca Mais, E Aí Meu Irmão e Cadê Você? Prossegue aí a resenha. Da primeira à última cena, os Coen riem da obsessão americana com advogados, processos judiciais e julgamentos. Notem aí que ele apresenta aqui a opinião dele a respeito, né? Que do início ao fim do filme, os irmãos, riem da obsessão americana com advogados, processos judiciais e julgamentos. Então notem aí que ele vai trazer essas características à resenha. Podemos apresentar, inclusive, a forma da composição, de como se dá, olha, dos elementos indispensáveis que você vai encontrar em uma resenha. Como nós vimos aí, nós vimos nessa resenha que há uma apresentação da obra de referência do seu autor. Olha só. Como assim, professor? Apresentação da obra de referência do seu autor. Nesse caso, ele apresentou pelo menos uns 6 filmes, né? 6 filmes de referência ali. Apresentou 2 características, que é o humor negro, filmes que contemplam o humor negro, e filmes que contemplam ali a comédia escrachada. Então, na resenha, na forma, vai apresentar essas referências do autor, os trabalhos anteriores dele, né? Nessa resenha que acabamos de ver, ele trouxe ali essas referências dos filmes do humor negro e também da comédia escrachada. Outra característica na forma ali, que você vai encontrar também na resenha, é um resumo da obra, né? Vimos ali que logo no início ele resumiu a obra, indicou ali como se dava a obra, do que se tratava, né? Ou a exposição do seu conteúdo, sem que revele o desfecho. E ele vai fazer também uma avaliação, indicando ali a sua opinião, pontos positivos, pontos negativos, indicando certas características da obra, ok? Apresentando para você, leitor, gostar da obra ou não, gostar ali da resenha e se interessar em assistir, em ler a obra, em utilizar o produto cultural, ok? Muito bem, vamos ver mais uma resenha, vamos analisar? Vamos lá, ver se ele vai compor essas características. Muito bem, então temos aí uma resenha do filme Coringa, né? Você já assistiu esse filme? Primeiro Coringa? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Peguei alguns trechos aqui da análise aqui dessa resenha, que diz assim, ó, Arthur Fleck, que é o personagem, Coringa, né? Antes de se transformar no Coringa,
Joaquim Fênix, que é o ator que interpreta o Coringa, trabalha como palhaço para uma agência de talentos e em toda semana precisa comparecer a um agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de 3 homens em pleno metrô e os mata. Notem aí que ele faz uma breve apresentação do filme, né? Faz uma breve apresentação do filme para que as pessoas se situem e conheçam a obra. Muito bem. Aí ele prossegue ainda aí apresentando. Nota que não há ali apresentação ali de spoilers nem tudo mais, né? Ele faz uma apresentação por cima, assim, para você entender do que se trata. Aí ele vai prosseguindo ainda, fazendo essa apresentação do filme, olha só. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne, temos aqui o nome do ator, que interpreta este Thomas Wayne, é seu maior representante. Aí apresentou o filme, né? Fez ali uma leve apresentação do filme, os atores que interpretam essa obra. Aí ele vai falar sobre o diretor. Olha só como ele vai apresentar o diretor aqui, ó. Todd Phillips, o diretor, nos apresenta um filme tenso. Aí olha só como ele vai apresentar a sua opinião sobre o filme, o resenhista. Apresentar a opinião dele, o que ele achou do filme. Então ele apresenta o filme tenso, com trilha sonora ora em violoncelo, dissonante, ora em música pura. Notaram aí que aqui nós temos já uma apresentação, né, mais aprofundada? Por quê? É um outro público, não é? É um público diferente. Então temos aí, nota que ele vai falar até da trilha sonora, vai apresentar ele dizendo que o violoncelo é dissonante, né? Ele já procurando ali se aprofundar mais ali no conhecimento musical, ora em música pura e alta, penetrante. Não há quem saia indiferente a Joaquim Fênix e sua entrega. Ele é o Coringa. Muito bem, então aqui ele já vai apresentar a sua visão a respeito do trabalho do ator, né? Elogiando o ator que interpreta o Coringa, tanto que ele afirma aqui, ó, ele é o Coringa, ok? Muito bem, então notem aí que ele vai fazendo essa crítica, apresentou ali o diretor, o Todd Phillips, né? E ele vai prosseguindo aqui na sua resenha. A construção de Arthur em Coringa é um exemplo do que o bom roteiro é capaz de fazer. Olha aí, começa a elogiar também o roteiro, né, a construção do personagem, do Coringa, e vai prosseguindo. Ele não nasceu pronto. A vida, a doença, a realidade o transformam pouco a pouco de palhaço a assassino. Suas reações nos fazem a todo momento perguntar: ele já está Coringa? Né? Ou seja, ele já enlouqueceu? Muito bem, notaram aí? Então, peguei mais um texto, final, olha o trecho que diz assim, ó, para finalizar. Coringa é perturbador. Aí ele já apresenta aqui a opinião dele, olha só. Coringa é perturbador, comovente, fantástico. O melhor trabalho de Joaquim Fênix. Muito bem. Então ele apresentou todas as características do filme, apresentou características do diretor, né? Ele apresentou, falou pouco sobre o diretor, porque nós pegamos ali alguns trechos dessa resenha, né? A resenha é muito grande, então pegamos alguns trechos importantes, peguei ali alguns trechos importantes para analisarmos aqui e vocês observarem essas características do texto resenha, ok? Muito bem. Outros elementos, vamos ver outros elementos que podem também ser ali utilizados na resenha? Vamos lá, olha só. Muito bem, outros elementos que podemos observar na resenha é a contextualização do autor e da obra. Já falei aqui, né? Ele apresenta algumas obras do autor, de um escritor, de um autor de série. Ele vai contextualizar a obra, obras que ele realizou no passado e obras mais
atuais. Ele vai fazer uma avaliação da obra em relação ao conjunto das obras que o autor já realizou. Ele vai fazer reflexões sobre a temática da obra, a realidade do que ela se refere, as obras de outros autores também ele pode apresentar para fazer uma comparação, né, de obras. Também ele vai fazer, um dos elementos utilizados da resenha é fazer uma divulgação da obra. Divulgação da obra. Vai divulgar essa obra. Vai explicitar intenções do autor, do diretor, do ator e vai indicar aos leitores a que se destina. Você vai ler, se você está interessado em uma certa obra, e você vai tomar a decisão. Observe aí as opiniões. Falei aqui que o texto, a resenha, ele é opinativo, né? Ou seja, o resenhista ele vai dar uma opinião. Então, peguei aqui 2 textos, vamos ver aqui, com opiniões diferentes sobre as telenovelas, as novelas. Então, nesse primeiro texto, nós temos aqui, o autor diz o seguinte, olha só, observe aí. Telenovelas empobrecem o país, segundo esse autor aqui, tá bom? Aí ele diz bem assim, ó, parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias às 6, 7 ou 8 horas da noite é algo muito pior do que os filmes baratos, filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, olha só. Né? Então ele arrasa aqui as novelas brasileiras. Os diálogos são péssimos. As atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Notem aí que os pronomes vão indicar ali uma posição pessoal, né, do autor. No caso aqui, o Antunes Filho, que falou a respeito da novela na Veja em 1996. Vamos ver aqui outro texto aqui que já elogia a novela. Novela é cultura, segundo o texto aqui. Ó. Novela de televisão aliena, pergunta aqui o início do texto. Diz bem assim, Maria Aparecida, claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que a novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas, só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas verdadeiras obras de arte. Notem aí que para essa autora ela já vai trazer uma opinião diferente sobre a novela. Então a argumentação é um processo que envolve ali a defesa de um ponto de vista, né, de uma tese por parte de quem argumenta, tenta te convencer a respeito de um produto. Então, a demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém, uma avaliação, um julgamento, a tese aí, no caso, defendida, refere-se à ideia principal a ser defendida nos textos, através de argumentos. Né? No primeiro argumento, ele indica que a novela é um produto alienante. Né? E a segunda, ela diz que as obras são muito bem feitas e chegam a ser até obras de arte, ok? Então vamos elaborar ali como você vai elaborar uma resenha. Primeiramente, você vai relacionar o título da resenha com o da obra. Nunca vai perder ali o ponto de vista dos leitores, trate-se como se eles não conhecessem a obra. No planejamento, considere também o veículo, o objetivo a ser atingido, né? Não se esqueça das referências bibliográficas ou dos créditos. Para elaborar uma resenha também, não critique a pessoa do autor, apenas a sua obra. Fazer resenha crítica não é falar mal do autor, nem escrever eu acho, é expor argumentos que comprovem o ponto de vista do resenhista. Muito bem, então vamos relembrar aí o que vem ser resenha. A resenha é um gênero textual que consiste em um comentário, uma descrição, uma enumeração de um objeto a fim de fornecer embasamento para que o leitor se sinta convencido em conhecê-lo ou evitá-lo. Muito bem. É isso, falamos sobre resenha.
Tchau.